duvidosa. Mas a poesia inexplicável da Esse movimento lá da última cantiga em tom. Olá pessoal, tudo bem? E aí, prontos para mais uma viagem pela literatura? Hoje nós vamos ver as diferenças entre a linguagem literária e a linguagem não literária. Nós vamos buscar exatamente como diferenciar essas duas modalidades textuais. E para isso, eu gostaria que vocês refletissem na seguinte questão. Quais são exatamente as diferenças entre um texto literário e um texto não literário? E aí, estão prontos para isso? Estão prontos para essa excursão? Arte, transfiguração de realidades. Esse é o conceito essencial para que a gente possa realmente passar pelos caminhos sinuosos da decodificação de um texto que é literário ou que é não literário. Bem, para você trabalhar com esse conceito, é importante que a gente entenda, então, o que quer dizer essa transfiguração de realidades. Bem, se você entende o que é real, você entende o que é arte, basta você entender agora o que é transfigurar. Imagine o seguinte, imagine que você tem um espelho e você está diante desse espelho. Imagine que, ao longo dessa visão, você vai observar que o seu reflexo segue exatamente aquilo que você está realizando do outro lado do espelho. Mas vamos viajar um pouquinho na imaginação. Vamos pensar no seguinte, e se aquela imagem que é o seu reflexo diante do espelho decidisse, de repente, acionar um mecanismo próprio e saísse dali? Imagine que você, por exemplo, perdesse a autonomia sobre aquela imagem que está ali diante de você. Imagine que a sua imagem passasse a ter um dinamismo próprio, que passasse a ter uma vontade própria. Bem, é lógico que então essa imagem passaria a ter uma realidade própria. A essa realidade, que, na verdade, segue um propósito baseado em você mesmo, você que está ali no mundo real, mas essa realidade nova nós vamos chamar de realidade transfigurada. Ou seja, a obra de arte, ela, para acontecer, ela precisa ter um mecanismo que a ligue exatamente a quê? A realidade do mundo externo. Você não tem, logicamente, que trabalhar com uma teoria concreta. Você até pode trabalhar com o abstrato. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de que a arte abstrata é uma das coisas que mais preocupam os estudantes. Você já deve ter ouvido falar que a arte abstrata é uma das coisas que mais dificultam a interpretação dos estudantes diante de um quadro de museu, por exemplo. Mas, mesmo na arte abstrata, é importante que a gente observe o seguinte, que quando um quadro não apresenta algo que o remeta a uma realidade concreta, é porque aquela realidade que está sendo representada no quadro também passa por um momento de abstração. Bem, nesse caso, então, é importante que ao relacionarmos a obra à realidade que a circunda, a gente possa verificar o seguinte, se aquela realidade é abstrata, é porque a realidade que deu origem àquela obra também está se mostrando, de uma certa forma, fora de um contexto real. Arte, conceituação. Bem, eu vou falar para vocês agora sobre o que nós chamamos de círculo vicioso da arte. Ou seja, como é que nós enfrentamos a obra de arte e como essa obra de arte influencia a nossa interpretação diante da sua própria realidade. Para isso, é importante que a gente entenda o conceito de círculo e entenda também o conceito do que a gente possa chamar de círculo vicioso. Ou seja, é uma coisa que não tem início, não tem fim e ele simplesmente segue sem interrupção todo um procedimento.
Nós vamos ver, então, como que essas coisas podem acontecer e como que essas coisas provocam nos espectadores, que somos nós, uma determinada reação. Vamos ver? Bem, se nós observarmos, então, aqui no nosso quadro, nós vamos ver que, inicialmente, o artista se depara com uma realidade. É o que acontece. Nós temos, lembra da questão da realidade, da transfiguração da realidade? Então, imaginemos que esteja acontecendo algo real no mundo, hoje. Aconteceu hoje. Abre o seu jornal. Olhe, qualquer fato que tenha acontecido. Foi ele, é exatamente ele que vai dar origem a essa obra de arte. O artista é movido por essa realidade. Como assim? O artista, que é o observador do mundo, ele, ao se deparar com aquele fato real, ele então começa a ser tocado por uma determinada provocação, digamos assim, que vai fazer com que ele pense em algo que há de ser produzido logo mais. Essa obra já começa a tomar proporções reais. O artista produz uma obra, e aí a obra acontece. Música, pintura, escultura, como eu falei, não importa. O que importa é que ela nasce de um fato real. Alguém entra em contato com a obra. Quem é esse alguém? Você, eu, todos nós, o mundo externo. Ou seja, a partir do momento que uma obra é feita, a partir do momento que uma obra é produzida, ela é lançada, ela é colocada, por exemplo, no museu, numa exposição, a partir daquele momento a obra não pertence mais ao artista, ela pertence ao mundo, ela pertence a você, você que está aí sentado e é detentor do conhecimento de toda essa realidade artística que está aí fora, na sua cidade, na sua região. Olhe à sua volta que você vai ver quantas coisas você tem ao seu dispor. Alguém é tocado pela obra. E aí, a partir do momento que você observa essa obra, você começa a sentir uma outra influência, uma influência que vem justamente a partir daquele texto, vem com o texto, vem com a imagem, vem com aquilo que você está vendo. A gente chama isso de estética da recepção. A obra produz uma reflexão crítica em alguém. Bem, de que serve uma obra de arte, se não para provocar no espectador justamente essa reflexão crítica? Ou seja, imagina, lembra da questão da realidade? Lembra do fato real? Fato real, artista, a obra, você, reflexão crítica. Reflexão crítica para quê? Esse alguém assume uma postura crítica diante de sua realidade. Bem, imagine, se aquele fato aconteceu na sua cidade, na sua localidade, ele tem a ver com a sua própria vida. E se ele tem a ver com a sua própria vida, ninguém melhor do que você mesmo para assumir uma postura crítica diante disso que está acontecendo. Ou seja, cabe a você começar a pensar na realidade do mundo por meio daquilo que a obra de arte está passando para você mesmo. Esse alguém conclui que sua realidade precisa ser transformada. Bem, eu entendo que esse conceito é um tanto quanto subjetivo. Você pode pensar assim, mas eu quero transformar a minha realidade. Eu não acho que a minha realidade tenha que ser transformada. Esse é uma outra questão. Essa é uma outra questão. Por quê? Porque, na verdade, vejam só, quando a gente trabalha com arte, com uma obra de arte, a gente vai ver também em que contexto essa obra de arte está inserida. Por quê? Porque, na verdade, se você trabalha bem a questão de cultura, e cultura no contexto antropológico, no sentido antropológico da coisa, é tudo aquilo que acontece na nossa vida, tá? Então, se você pensa nesse sentido, nessa situação, a gente começa a perceber o seguinte, que a obra de arte, ela tem uma importância fundamental, é mostrar a todos nós se aquela realidade em que nós estamos inseridos precisa realmente de alguma modificação. Ou seja, ela tem essa função social. Existe a função social da arte, que é justamente nos fazer acordar para a realidade em que nós estamos inseridos. A realidade é transformada. A partir do momento que você, que está aí,
percebe que a realidade precisa ser modificada, você começa a acionar os mecanismos da transformação. E aí, então, veja bem, nós temos alguns conceitos que vão ser ligados diretamente a esse conceito maior de transfiguração da realidade. E o melhor conceito nesse sentido que a gente observa, por exemplo, é a diferença de arte, né, o conceito que diferencia arte de quê? De alienação. Ou seja, pensa um pouquinho, você se considera uma pessoa alienada? Você se considera uma pessoa contextualizada? Você se considera uma pessoa que detém os conhecimentos do mundo? Ou você se considera uma pessoa que simplesmente vê as coisas passar? Essa é a grande questão de quem se depara com uma obra de arte, seja ela qual for. Cria-se uma nova realidade. Bem, e aí a gente começa a fechar o nosso círculo vicioso. Por quê? Porque quando você cria uma nova realidade a partir de uma ação, a partir de um movimento realmente ativo da sua parte, ou seja, você mostra que você é uma pessoa ativa no mundo, você não é mais uma pessoa que simplesmente vê as coisas passar, você mostra que você realmente detém o conhecimento de produção das coisas, você então cria uma nova realidade. Olha o verbo, cria, criar, criatividade, ok? E aí, com essa nova realidade, o que vai acontecer? Um novo artista se depara com outra realidade. E aí, então, pessoal, tudo acontece novamente. E você deve estar se perguntando agora, talvez esteja até sendo incomodado com essa questão, por quê? Porque você vai pensar no seguinte, nossa, eu trabalhei tanto para mudar a realidade, e aí alguém vem e muda essa realidade novamente e constrói uma outra obra de arte? Bem, essa é a função do artista, mostrar para a gente que a gente está em eterna evolução, em eterna melhoria, em eterna aprendizagem. Arte literária, a linguagem. A gente já falou de arte, a gente já falou de pintura, escultura, obra de arte, manifestações artísticas, mas é aquilo que mais nos interessa, afinal de contas, nós estamos trabalhando com o texto escrito. A literatura. Como é que a gente vai trabalhar o texto literário? Ou seja, como é que a gente vai trabalhar a arte literária? Bem, a melhor forma de nós observarmos isso é exatamente buscar na linguagem que é expressa por um texto. Lembra que eu tinha falado para vocês que o texto também é uma manifestação artística? Então, nós vamos buscar num texto como são as manifestações de linguagem que ele apresenta para que ele seja diferenciado de um texto que não é considerado um texto literário. Entendeu? Pegou a diferença aqui? Pegou a dica que eu estou passando para vocês? Nós vamos começar a buscar, nós vamos começar a viajar nas entrelinhas do texto, ok? Imagina que nós estivéssemos numa superfície. Imagine que nós estejamos no mar. Para você entender um texto literário, você tem que buscar o quê? A profundeza do mar. Nunca fique na superfície. Bem, nós vamos estudar um texto bastante conhecido de vocês. Ele se chama A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Observem.
E aí? Forte, né? É uma imagem que não sai da nossa cabeça, a imagem da guerra. Mas essa imagem da guerra foi passada pelo poeta de uma forma literária. Por quê? Porque a maneira como ele apresenta o fato real, e o fato real, no caso, apesar de triste, é uma realidade que existe no nosso mundo, e a gente está aqui justamente para observar a obra de arte e transformar a realidade, não deixar que essa realidade aconteça novamente. Então, esse fato real que se transformou no texto literário, na obra de arte que a gente acabou de escutar, A Rosa de Hiroshima, faz então com que, por meio de uma linguagem artisticamente elaborada, ou seja, a partir de toda uma profusão figurativa, ou seja, a partir de uma série de elementos figurados, a gente consiga construir uma imagem que nos emocione, que nos deixe um pouco mais tocados por essa realidade que, infelizmente, traz à tona um sentimento maior, que é o sentimento da morte diante da guerra. Não só da Segunda Guerra Mundial, mas também na Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque e todas as outras guerras que estão acontecendo por aí afora. Bem, é lógico que existem outros textos que falam sobre a guerra. Existem outros textos que mostram para a gente como essa realidade é triste, como essa realidade precisa de ser modificada. Um texto de um poeta brasileiro, um outro poeta brasileiro, não Vinícius de Moraes, um texto de Carlos Drummond de Andrade, chamado A Flor e a Náusea, ele mostra para a gente a visão da Segunda Guerra Mundial, mas a partir de uma outra ótica. Bem, estamos em 1945 e Drummond, o poeta Carlos Drummond de Andrade, publica um livro chamado A Rosa do Povo. A Rosa do Povo. Imagina, a Rosa do Povo. Interessante a gente observar o seguinte, que Vinícius de Moraes, quando falou da Rosa de Hiroshima, associou a imagem da rosa de Hiroshima exatamente a quê? Por causa do cogumelo atômico que se formou na explosão da bomba atômica. E ele comparou a imagem do cogumelo atômico a uma rosa. Drummond também utiliza a imagem da rosa no seu poema, mas com uma diferença. E aí, vejam só, como é que a linguagem literária começa a ser estruturada e como você, leitor, tem que começar a perceber essas diferenças para que você possa retirar do texto as principais questões ligadas a ele, as principais questões que estão ali presentes nas entrelinhas, nas mensagens subliminares daquele texto. Bem, nós vamos observar então como o poema A Flor e a Náusea é apresentado. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade. Lembra da Rosa de Hiroshima? Lembra da flor? O que ela representou no poema de Vinícius de Moraes? Agora, no poema de Drummond, a coisa mudou um pouquinho. Porque agora essa flor rompeu o asfalto. Agora essa flor, ela nasce onde a gente menos espera, no meio de uma cidade, fazendo com que todo o movimento do caos urbano cesse por causa daquela flor, daquela pequenina flor delicada, daquela flor frágil, mas que consegue parar toda uma cidade. E aí,
pensa um pouquinho, conversa com quem está do lado, pergunta, será que você consegue descobrir quem é essa flor? O que essa flor representa? Poderia ser uma pergunta mais difícil de responder se você fosse menos atento às questões que estão pertinentes ao texto. Mas, como eu sei que você já consegue decifrar as nuances escondidas e ocultas nas entrelinhas do texto, você vai perceber que essa flor, além de representar a esperança de renovação por causa do final da guerra, por causa do final da Segunda Guerra Mundial, lembrou que o livro foi publicado em 1945, justamente no final da Segunda Guerra? Ela também representa você, leitor. Sabe por quê? Porque se você consegue, lembra do nosso círculo vicioso? Se você consegue decodificar as mensagens da arte e transformar a realidade, então você também consegue parar todo esse caos urbano e trabalhar uma nova interpretação de mundo. Você consegue, por meio de uma intertextualidade, fazer com que as mensagens sejam passadas a todas as outras pessoas que, porventura, possam tirar da sua interpretação a nova visão de ser, a nova visão do ser humano, ou seja, daquele que é a pessoa que está aí, que está aqui e que está diante de uma obra de arte. Intertextualidade. Bem, para que a gente veja o que é, então, intertextualidade, já que a gente começou a mexer com essas questões, com essas relações que os textos exercem entre si, ou seja, nós vamos buscar nos textos quais são os ícones que fazem com que eles teçam relações com outros textos. Afinal de contas, é isso que a intertextualidade apresenta. Para a gente buscar esse exercício, para a gente realizar esse exercício, eu vou apresentar a vocês uma canção de Chico Buarque de Holanda, um poema-canção. Afinal de contas, Chico Buarque de Holanda pode ser considerado um grande poeta da nossa literatura. E esse texto se chama Construção. O que você observou no texto do Chico Buarque de Holanda? Qual foi o tema que foi apresentado no texto, no poema-canção? Ele fala exatamente de quê? De uma construção, certo? Então o título está aí, construção, e os elementos vão sendo apresentados. Quer ver uma coisa que ele faz que poderia levar você a presenciar o texto no sentido mais artístico da sua construção? Se você observar os versos do poema, você vai ver que todos eles possuem a mesma métrica, tá? Todos eles apresentam a mesma métrica, ou seja, 12 sílabas. Faça a métrica, faça a escansão dos versos que você vai ver. Isso daí mostra exatamente o quê? Quando Chico Buarque de Holanda, o poeta Chico Buarque de Holanda, compôs o texto, ele quis representar na própria confecção do texto
a construção de um prédio por meio de versos. Ou seja, versos como se fossem tijolos sendo superpostos, construindo paredes, edificando paredes e, acima de todas essas paredes, o poeta. Acima de todas essas paredes, o poeta engenheiro. Acima de todas essas paredes, o poeta construtor. Bem, a relação que a gente vai tecer com outro texto é de uma outra canção. Uma canção mais popular, mas não menos importante na nossa literatura do que o poema Canção de Chico Buarque de Holanda. É o texto Cidadão, de Lúcio Barbosa, na voz de Zé Ramalho. E aí? Você se considera um cidadão? Você conseguiu observar no texto do Lúcio Barbosa a relação que o texto exerce com o poema Canção do Chico Buarque de Holanda? Qual foi o ícone que teceu a relação entre os dois textos? Qual foi o ícone que esteve presente nos dois textos? Você acertou se você respondeu que é o construtor, que é o operário, né? Ou seja, na construção do prédio, os dois textos apresentam o quê? Essa intertextualidade. Texto, forma, linguagem e tema. Três elementos indispensáveis à leitura de um texto literário. Percebeu? Percebeu que eu estou passando para você todas as dicas para que você possa se tornar um exímio crítico literário? Eu acho que a partir de agora você vai querer sair por todas as bibliotecas do mundo pesquisando a literatura de todos os países. E olha que a literatura de todos os países apresenta o quê? Apresenta os mesmos elementos básicos. A forma, a linguagem e o tema. A forma por quê? Porque, na verdade, o que a gente vai encontrar em termos de diferença de um texto literário para um texto não literário? Eu posso ter um poema de forma fixa, por exemplo, um soneto, ou eu posso ter um texto em prosa, eu posso ter um texto que simplesmente se apresenta por meio de parágrafos, eu posso ter um texto que se apresenta por meio de palavras soltas. Então, a forma, ela é estruturada a partir justamente dessa diferenciação. Uma poesia fixa, uma poesia presa, uma poesia livre, uma poesia ampla, uma poesia condensada, ou seja, não importa como a forma se apresente. Quanto mais elaborado for o texto, mais ele vai tentar mostrar para a gente o quê? Que, na verdade, a construção que o poeta tentou passar para você, leitor, tinha um porquê, tinha uma razão de ser. A linguagem. Bem, a linguagem, nós usamos uma linguagem no nosso dia a dia, lógico. Para se comunicar, você utiliza uma série de linguagens. Todo mundo, todos os seres vivos dominam algum tipo de linguagem. A linguagem literária é uma linguagem especial, é uma linguagem elaborada, rica, construída com todos os artífices do ser humano. Ou seja, na verdade, o artista ele tem que ter nas suas mãos o papel de conseguir, por meio da palavra, chegar ao leitor de forma que o leitor seja realmente tocado por aquela mensagem. Lembra do nosso primeiro quadro? Lembra da questão da arte tocando e transfigurando a realidade? Então, é por meio da linguagem que o artista literário, que o escritor vai conseguir chegar até você, leitor.
E os temas, então? Nossa, os temas, eles são incomensuráveis. A gente pode imaginar temas e ficar aqui falando sobre eles eternamente, porque são tantos e tantos e tantos. Pensa numa sala de aula, você na sala de aula, quantos temas estão acontecendo ao seu redor agora, nesse exato momento? Pensa em você, na sua mente, pensa em tudo aquilo que a sua mente pode produzir. Ah, você não quer dizer, tem vergonha, tem medo? Ah, mas isso também pode virar literatura, isso também pode virar um poema, isso pode virar também um texto literário. Ou seja, se você pensa que a mente humana tem a capacidade de produzir infinitos temas, então são infinitos os temas que podem estar no texto literário. Amor, sexo, ciúme, paixão, ódio, raiva, crime, não importa, qualquer coisa, desde que isso seja o quê? Desde que isso tenha uma ponte com a realidade. Não se esqueça de que a arte é a transfiguração da realidade. Não se esqueça de que para que a arte exista, nós precisamos estar nos baseando numa realidade, ainda que essa realidade seja a mais abstrata possível, a mais diferente da realidade condicionada ao concreto que você possa imaginar. Não se esqueça de que, na verdade, cabe a você, leitor, estar viajando pelo meio de todas essas palavras que formam o texto literário. Bem, para a gente observar como esses temas, que são inúmeros, podem aparecer no texto, nós vamos buscar um poema, também de Carlos Drummond de Andrade, que parte de um fato real. O fato real é o seguinte: imagine que você mora em uma cidade pequena em que as pessoas ainda recebam o leite na porta de casa. Houve um tempo aqui no Brasil em que a gente recebia garrafas de leite de vidro nas portas de casa. Quando as pessoas acordavam de manhã, o leite já estava lá na porta de casa. Imagine que um leiteiro saia de sua casa de madrugada, pegue o leite, leve o leite até a sua casa e deixe o leite lá. Mas imagine também que em uma determinada casa, devido à violência, alguém acorde e ache que o leiteiro não é bem o leiteiro. De repente ele acha que o leiteiro é um assaltante, é um ladrão. E aí ele saca de uma arma, abre a janela e atira. E o pobre do leiteiro, que estava ali cumprindo o seu trabalho, cai morto no chão. Nós vamos observar como Drummond conseguiu, de uma forma literária, trabalhar esse tema tão cruel que é o tema da violência urbana nos dias de hoje. A morte do leiteiro. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço, que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Triste, né? Mas é a realidade que nos cerca. E o artista, ele não pode estar isento dessa realidade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para os 4 primeiros versos. Vamos ver se vocês observaram, eu tinha pedido que vocês observassem o tema. Vamos ver se vocês observaram a linguagem. Vocês lembram dos versos? Observem. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Vocês observaram que há um problema, talvez, de concordância nesse texto? Será que é um problema de concordância? Será que o poeta não sabia concordar os pronomes? Bem, leitores, alunos, leitores,
nós temos que partir da seguinte prerrogativa. Num texto literário, nada é gratuito. Ou seja, tudo o que está ali tem um propósito de ser. Tudo o que está ali tem que estar ali porque o poeta quis que estivesse ali. Se você, ao ler um texto, estiver observando algum problema, alguma impropriedade vocabular, alguma questão de ordem sintática, nunca diga que o poeta errou. Diga que o texto está fugindo à norma. Se você está observando alguma palavra que foi criada pelo poeta, nunca diga que o poeta errou. Diga que o poeta criou um neologismo. Agora, no texto de Drummond, há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Vamos entregar o leite, então, para que as pessoas possam tomar o leite para sair para o seu trabalho. Mas quando ele diz, há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo, eu não posso concordar o pronome com sede, porque o pronome é masculino e sede é feminino. Então, na verdade, a única maneira lógica de provocar essa concordância seria concordar o lo, o pronome lo, com país. E ao fazer isso, o que nós depreendemos das entrelinhas? Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Nós podemos entender que o poeta, por meio de uma mensagem leve no texto, ele faz uma ironia, uma crítica a quê? Ao momento social pelo qual o Brasil está passando. O texto também é dos anos 40, o texto também foi lançado após a Segunda Guerra Mundial. E, justamente após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil começa a sofrer a influência maior dos Estados Unidos da América. É como se o poeta, de repente, mostrasse para você, leitor, hoje, no século XXI, que naquela época, nós, os próprios habitantes daquela sociedade, estávamos entregando de bandeja o nosso país nas mãos dos americanos. E aí a arte, então, conseguiu manter a sua função social. Bem, com isso, eu acho que nós podemos voltar a refletir sobre a nossa pergunta inicial. Lembra qual era? Será que você já consegue agora diferenciar um texto literário de um texto não literário? Já? Então, você consegue me falar isso? Você consegue perceber se um texto é realmente um texto literário? Você consegue perceber se um texto é um texto não literário? Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, pelos 3 elementos básicos. Pela forma, pela linguagem e pelo tema. Então agora, a partir de agora, todas as vezes que você se deparar com um texto, qualquer texto, hein? Qualquer texto, conversa telefônica, a sua mãe quando te chama, o professor quando fala contigo, o jornal de televisão, as histórias em quadrinhos, qualquer texto, até o sorriso do seu namorado, da sua namorada, o olhar de uma pessoa para você, tudo isso é um texto. Tudo isso é uma forma de você se comunicar por meio de uma linguagem. Então, todas as vezes que a partir de agora você se deparar com o texto, você vai observar se esse texto foi feito de maneira a mostrar para você que ele teve uma razão de ser na sua forma, na sua linguagem ou no seu tema, na apresentação do seu tema. Ok? Estamos combinados assim? Bem, quais são as dicas que eu tenho para passar para vocês hoje? Nós trabalhamos arte. E aí,
Ao relacionar arte a outros meios de comunicação, eu sugiro a vocês que assistam a um filme, A Festa de Babette, de Gabriel Axel. Ou seja, é um filme europeu, não é um filme convencional, não é um filme conhecido, mas se você procurar nas locadoras, você consegue encontrar. Você vai ver o que é realmente arte num contexto bastante inusitado. Também, para complementar a questão de arte, leia Arte Retórica e Arte Poética de Aristóteles. Afinal de contas, a gente tem que buscar o começo das coisas, certo? E, além disso, leia também, num contexto um pouco mais contemporâneo, A Necessidade da Arte, de Ernest Fischer. É um livro primoroso para quem quer se especializar nesses assuntos. Ok, pessoal? Então, tchau, até a próxima. Na aula de hoje, estudamos a linguagem literária, texto literário e não literário. Bem, na aula de hoje, nós observamos as diferenças entre um texto literário e um texto não literário. Analisamos a arte, transfiguração de realidades. Nós vimos, por exemplo, como a arte é importante para a nossa sociedade e para nossas manifestações. Nós vimos também o círculo vicioso da arte, como a arte se inicia e como a arte consegue tocar o leitor e, no caso, o espectador, de uma forma fundamental e importante. Vimos também como a gente pode tecer relações entre textos, vimos o conceito de intertextualidade. E fechamos a nossa aula falando sobre os temas de uma maneira geral e mostrando a vocês como vocês podem fazer para decodificar mensagens subliminares em um texto literário. Mas a poesia inexplicável da Desmensuada a última ideia. Mas a poesia inexplicável da Desmensuada a última ideia. Professor, eu tenho certeza que você gosta muito desse tema. Trabalhar a linguagem literária para um professor de literatura deve ser uma das coisas mais tentadoras. Faça o seguinte, relacione a literatura às outras manifestações artísticas. Saia da escola, leve os seus alunos para ver outras formas de arte. Leve os seus alunos para ver os museus, para ver as exposições. Leve seus alunos ao cinema. Ou leve o cinema aos seus alunos, não importa. O que importa, professor, é que a gente não pode ficar restrito ao livro. A gente tem que mostrar para nossos alunos que a arte existe para ser vivida, que a literatura é vida e que qualquer livro literário, qualquer texto literário pulsa e sangra como qualquer organismo vivo. Ok?